Maria Varela, eu trabalho na Water Services and Technologies e hoje eu vou apresentar para vocês um webinar sobre gerenciamento integrado de dados ambientais e hidrogeológicos aplicados à mineração. O objetivo do webinar de hoje é apresentar para vocês por que o gerenciamento integrado é uma necessidade hoje no setor de mineração e apresentar os principais pontos-chave do gerenciamento integrado. Para isso, eu vou usar exemplos de um software chamado HydroGeoAnalyst, que para quem não conhece, é um software que já está há mais de 20 anos no mercado, então já é bastante consolidado, e hoje é utilizado pelas grandes mineradoras do Brasil. Então, Vale, Samarco, CBMM, Nexa, todas elas utilizam hoje o HGA para fazer o gerenciamento dos dados ambientais, hidrogeológicos e geotécnicos. Então, por que o gerenciamento integrado de dados hoje é uma necessidade, principalmente para a mineração? Em um primeiro momento, porque são projetos muito complexos que possuem uma grande quantidade de dados de diferentes formatos. Então, são diferentes áreas que precisam conversar entre si e integrar e consolidar todos os seus dados. Então, meio ambiente, hidrogeologia, geotecnia, que possuem uma grande quantidade de dados que são advindos de diferentes formatos. Então, eu vou ter o perfil construtivo do poço, que pode vir em PDF, eu vou ter vários arquivos em Excel de monitoramento, que são formatados de acordo com o usuário que está analisando os dados. Eu vou ter diversos laudos laboratoriais de análise de qualidade da água, por exemplo, e eu preciso consolidar todas essas informações de um modo que seja dinâmico e que me traga um resultado rápido e eficiente das informações que eu quero analisar. Além disso, principalmente no setor de mineração, os projetos estão em constante mudança. Então, eu constantemente preciso começar a gerenciar e analisar novas informações e o projeto está sempre constantemente em expansão, né? O sistema está constantemente em expansão. Então, alguns exemplos disso aplicado à mineração são, por exemplo, a gente estava finalizando um relatório de balanço hídrico para uma mineradora, em que a gente analisa todos os usos da água, todas as entradas e saídas de água do sistema, né, da unidade em questão. E eles nos pediram um indicador de produção de minério em tonelada por metro cúbico. No banco de dados, que a gente ainda não monitorava essa informação de produção de minério, mas foi muito simples a gente passar a inserir essa informação, gerir essa nova informação para trazer esse indicador para eles. Além disso, com toda essa grande quantidade de dados, é fundamental que seja feita uma estruturação adequada do projeto, então ter padrões adequados para adequar a especificidade de cada uma das unidades, mas que ao mesmo tempo sejam padronizados para toda a estrutura do projeto. Então, lembrando que a mineradora uma grande mineradora, vai ter diversas unidades, eu preciso ter projetos que conversem entre si, entre as diferentes unidades. Aí eu preciso conseguir fazer uma análise integrada de todas essas informações. E por fim, como são projetos complexos, são necessários fazer diferentes relatórios para diferentes gestores, órgãos ambientais, etc. E com relação a isso também, como diferentes tipos de usuários vão ter acesso ao sistema, então de diferentes áreas, por exemplo, é importante eu garantir uma certa segurança ao sistema, então eu posso permitir diferente nível de acesso aos dados. Então, diante disso, quais são os pontos-chave para o gerenciamento integrado de dados ambientais? Então, em primeiro momento, ter um software ou uma ferramenta que tenha flexibilidade no banco de dados para que eu consiga adequar essas mudanças no projeto. Então, para que eu consiga passar, compatibilizar e gerenciar novas informações se for preciso, para que eu consiga adequar a estrutura para o novo padrão, se for preciso. Outro ponto-chave bastante importante é alguma ferramenta que me possibilite fazer a automatização da entrada de dados na medida do possível. Então, quanto mais automatizado for o processo, além de mais eficiente, mais agilidade eu vou ter, menos chance de erro humano eu vou ter. Diante disso, é importante a gente ressaltar, inclusive, o próximo ponto-chave, que é a validação e controles. Então, a partir do momento que eu faço a entrada
ou importação no banco de dados, eu preciso fazer a validação dessas informações, eu preciso fazer controle de qualidade dessas informações. Isso é fundamental para que eu tenha um banco de dados que seja conciso. Né? E a partir daí, eu tendo as informações já consolidadas ou já validadas, é importante ressaltar a necessidade de ter diferentes ferramentas para visualização, análise e relatórios que sejam dinâmicas, porque o banco de dados está em constante mudança, eu estou constantemente importando novos dados no sistema, então eu preciso ter essa agilidade na visualização da informação. Então, para isso, para eu exemplificar todos esses pontos-chave para vocês, eu vou usar o HydroGeo Analyst, que é uma ferramenta voltada para o gerenciamento integrado de dados, como eu comentei para vocês, já está há 20 anos no mercado, é uma ferramenta bastante consolidada e hoje é muito utilizada no Brasil no setor de mineração. Então, as principais vantagens dessa ferramenta é que ela te possibilita uma importação semi-automatizada, ou pode ser automatizada, se for via telemetria, a gente pode fazer essa personalização também dos dados. Com isso, você vai ter também ferramentas de pré-validação dos dados, ferramentas de QA/QC, você tem diversas ferramentas de visualização das informações, então mapas, perfis, seções transversais, visualização 2D em mapa, visualização em 3D, por exemplo, do lençol freático, de uma pluma de contaminação, que pode ser animada, etc. E a possibilidade de geração de relatórios customizados e automatizados. Então, uma vez que eu gerei o relatório, toda vez que eu importar novos dados no meu banco de dados, automaticamente o meu relatório vai ser atualizado. Então, tudo isso voltando para trazer uma automatização no gerenciamento, o que vai me trazer mais agilidade e mais confiabilidade na minha análise. Porque tem projetos de gerenciamento de dados que até 60% do tempo é gasto em fazendo a validação e consolidação das informações. Então, enquanto antes se recebia um laudo de qualidade da água com 1000 amostras e se fazia essa validação manual no Excel, que é muito trabalhosa, hoje é completamente automatizado. Em um clique, esses dados já estão validados e já estão importados no banco de dados. Então, antes, o que eu gastava de tempo fazendo essa validação, hoje eu gasto analisando essa informação. E, além disso, eu vou ter dados muito mais confiáveis, porque evita a minha possibilidade, diminui a minha chance de erro humano fazendo essa análise. Então, o HGA é um software que possui o banco de dados em SQL e possui diversas funcionalidades, como eu citei anteriormente, e estão divididas em 3 grandes grupos: as de gerenciamento de dados, as funcionalidades de análise e interpretação e as funcionalidades de colaboração. Com relação às ferramentas de gerenciamento de dados, uma que é fundamental ressaltar é o Template Manager, que é o que garante a flexibilidade da estrutura no banco de dados. Então, com ele é possível adicionar quantas tabelas e quantos campos forem necessários para gerenciar qualquer tipo de informação dentro do HGA. Então, no exemplo que eu citei anteriormente, com relação ao balanço hídrico, a gente criou uma tabela nova para armazenar as informações de produção de minério em tonelada e, a partir disso, criar um indicador de produção de minério por volume de água captada. Outro exemplo aplicado à mineração, por exemplo, numa unidade eles tinham um problema de contaminação e desconfiavam que isso podia ser em relação ao gerenciamento dos produtos perigosos. Então, a gente criou determinadas tabelas no banco para passar a fazer o gerenciamento dessas informações de armazenamento e gestão de produtos químicos, e a partir daí não só foi possível identificar quais eram os pontos focais de contaminação, se eles eram ou não advindos da gestão dos produtos químicos, como a gente passou a gerar todos os relatórios para os órgãos ambientais de forma automática no HGA. Outras ferramentas importantes no HGA é o controle de permissões, como eu citei anteriormente, quando se tem diversos usuários de diferentes áreas utilizando o software e tendo acesso a todo o banco de dados, é necessário e é importante conceder diferentes condições de permissão. Então, tem usuário que só pode ler os dados, tem usuário que pode ler e editar os dados, e tem usuário que, além disso, também pode alterar a estrutura do banco de dados, que é com relação ao que eu comentei anteriormente.
Outra ferramenta do HGA, que é uma ferramenta bastante importante em termos de gerenciamento integrado do dado, são as ferramentas de importação de dados. Então, o HGA, além de importar com facilidade diversos formatos de dados, como Excel, Access, importar diretamente imagens e etc., tem um formato muito interessante que é o EDD, Electronic Deliverable Data. Esse EDD nada mais é do que um formato de arquivo que já foi pré-validado anteriormente com os padrões das listas do seu banco de dados, para evitar que eu importe dados que estejam incoerentes. Por exemplo, que ao invés do meu parâmetro estar escrito OD, que é o padrão do meu banco de dados, esteja escrito oxigênio dissolvido. Se eu insiro vários parâmetros fora do meu padrão do banco de dados, fica impossível de eu analisar e visualizar essas informações posteriormente. Então, para eu gerar esse arquivo do EDD, Electronic Deliverable Data, eu preciso usar um aplicativo adicional do HGA, que chama HGA Quick Checker, que é uma ferramenta gratuita, com uma interface bastante amigável, super simples de utilizar, que eu forneço para os laboratórios, para as outras empresas que fornecem dados que eu vou importar no HGA. Então, eles mesmos importam dados nesse HGA Quick Checker, fazem essa validação para garantir que os dados estão de acordo com um padrão do meu banco de dados e eles já me enviam esse dado no formato EDD que eu já consigo importar diretamente no banco. Isso traz uma facilidade e uma agilidade muito grande quando se trata de gerenciamento de dados. Como exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, essa é a minha janela do HGA Quick Checker. Eu tenho importado aqui análises laboratoriais, então essa minha amostra tem mais de 10 mil parâmetros. Isso é para exemplificar para vocês o potencial dessa ferramenta de fazer a validação dos dados com o padrão HGA de forma bastante eficiente e ágil. Então, o que eu estou simulando aqui, na verdade, é o que o laboratório faria. Eles fazem a importação dos dados nesse HGA Quick Checker, que vai validar de acordo com o nosso padrão. E aqui eu tenho 3 informações que estão fora do meu padrão. Então, o termo condutividade elétrica não está na minha lista padronizada, porque no meu padrão não aceita acento. Então, aqui eu só tenho as opções da minha lista. Então, por exemplo, eu vou atualizar para condutividade elétrica sem acento. O mesmo passa com oxigênio dissolvido, que não está na minha lista padronizada, no meu caso é OD. E por fim, eu tenho aqui um valor também que não está de acordo com as minhas condições. Então, quando eu gero esse template do meu HGA Quick Checker, ou template de EDD, eu posso colocar condições avançadas. Então, eu coloquei, por exemplo, que eu não aceitaria nenhum resultado negativo. Então, meu pH negativo deve ter sido um erro de digitação, então eu vou corrigir aqui essa inconsistência. E agora eu já não tenho mais nenhum erro, eu já posso simplesmente clicar em validar e submeter e o arquivo já está pronto para importação. Então, é isso que o laboratório faz, ele gera o arquivo já no formato zip HGA, que é a importação direto no HGA, eu já sei que ele está pré-validado e que ele vai estar consistente com as minhas informações do banco. Isso traz bastante agilidade e bastante praticidade quando a gente está falando de gerenciamento integrado de dados. Outra opção que a gente tem para geração do EDD e trabalhar com esses dados pré-validados antes de entrar no banco de dados é a utilização do EDD Mobile. Nesse caso, é aplicado para quando se faz trabalho de campo. Então, dentro do HGA, eu vou gerar um formulário a ser preenchido já com os nossos padrões do banco de dados gerados de forma automática. Enquanto o funcionário está no escritório, ele só tem que abrir o link gerado no seu tablet ou no seu celular e ele pode ir a campo. A partir daí, tudo que for preenchido nesse link vai ficar guardado na memória do celular, então ele não precisa ter acesso à internet no campo e ele simplesmente tem que preencher o formulário com as informações do monitoramento. Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo o monitoramento de água subterrânea, eu vou colocar a data que eu fiz o monitoramento, a profundidade do nível d'água nesse dia. Vou para a minha próxima estação. Dia do monitoramento, profundidade do nível d'água. E simplesmente encerro o monitoramento. A partir daí eu só clico em enviar.
Esses dados estão guardados na memória do meu celular. Quando eu tiver acesso à internet, ele automaticamente vai ser enviado e a próxima vez que eu abrir o HGA, então, eu vou receber a notificação que eu tenho os dados já pré-validados no meu EDD para importação no banco de dados. Da mesma forma que o HGA Quick Checker, aqui nesse formulário, se eu tentasse preencher algum dado fora do meu padrão, ele também ia acusar, ia solicitar que eu arrumasse a informação. Então, a próxima funcionalidade do HGA, que também é um ponto-chave fundamental para o gerenciamento integrado de dados, é a padronização de listas e materiais. Quando eu falo que a importação dos dados do meu banco tem que estar de acordo com o padrão do meu banco, é disso que eu estou me referindo. O HGA tem uma ferramenta específica para você padronizar as listas de todos os campos do HGA. Então, por exemplo, tipo de monitoramento, eu posso criar uma lista padrão, sendo meteorologia, fluviometria e etc. Nesse caso, eu estou mostrando aí uma lista padrão, por exemplo, com posto de bombeamento, posto de estação, posto de injeção, posto de monitoramento. Então, eu não consigo inserir no banco nenhum dado que seja diferente dessa minha lista que eu tenho aqui. E, além disso, é bem interessante que o HGA também tem uma ferramenta similar para materiais, tipo de solo, então, litologia, para a gente inserir e utilizar isso na visualização do perfil de poço, da seção transversal. E essas listas padrão de materiais todas vêm associadas com uma imagem que pode ser completamente customizada pelo usuário. Além disso, por fim, também, a última ferramenta mais relevante do gerenciamento de dados é a possibilidade de fazer QA, QC, de dados laboratoriais de forma automatizada, então fazer análise de brancos, duplicatas, diluição, spikes, holding time, etc. Para quem tiver mais interesse nessas funcionalidades, a gente vai colocar no chat, no final da apresentação, um webinar da minha colega Joyce, que fala especificamente de QA/QC e do HGA em áreas contaminadas. Entrando agora um pouco nas ferramentas de análise e interpretação dos dados, então, a primeira delas é o Query Editor, a ferramenta que é onde a gente vai realizar todas as consultas ao banco de dados. Então, eu costumo dizer que esse é o coração do HGA, porque todas as ferramentas de análise e visualização, elas vão vir a partir dessas consultas. Então, o que é uma consulta? Nada mais é do que uma pergunta que eu faço ao banco de dados. Então, por exemplo, quais foram as amostras na minha última campanha de monitoramento que tiveram os resultados acima da legislação? Isso é um exemplo de uma consulta, e o resultado vai ser uma tabela com todas as amostras que tiveram na última campanha parâmetros fora da legislação. Outra consulta pode ser, por exemplo, quais são os meus poços de bombeamento que tiveram uma eficiência inferior a 85% no meu último mês de monitoramento, por exemplo. Qualquer tipo de consulta ou de pergunta ao banco de dados pode ser feito via essa ferramenta. Algumas outras ferramentas, então, agora entrando um pouquinho na parte de visualização, são as ferramentas de perfil de poço. Então, a gente consegue fazer perfis de poço completamente customizáveis dentro do HGA, onde todas as colunas são editadas, todas as figuras são completamente editadas pelos usuários, e análise de seções transversais. Então, a partir do perfil de poço e do mapa, você plota a sua seção transversal, e a partir daí você pode fazer a sua interpretação dessa seção, que pode ser tanto geológica, quanto hidrogeológica, e quanto das camadas a serem utilizadas no modelo numérico. Por que eu falo isso? Porque a gente pode exportar os dados do HGA, que já vem formatados de forma adequada para ser importado e usado na modelagem numérica, por exemplo, com o Visual Mod Flow Flex. Aqui na seção transversal, algumas coisas importantes que vale ressaltar: a gente consegue plotar, por exemplo, o nível d'água, a gente consegue plotar outras superfícies que a gente deseja. Então, poderia importar aqui o pitch da cava atual, o pitch da cava futuro, poderia importar aqui o nível d'água, qualquer superfície interpolada. O HGA tem uma ferramenta também da geração de mapas, que é um built-in do ArcGIS para criação de mapas e fazer diversas análises espaciais. Nessa ferramenta, a gente consegue importar tanto
shapefiles, quanto DXFs, quanto qualquer raster, ortofotos que podem ser referenciadas direto na ferramenta da HGA. E qual que é o interessante? Qual que é a grande vantagem dessa ferramenta? É que a gente consegue importar as consultas, a gente consegue importar grupos de estação, que são coisas dinâmicas do banco de dados que vão ser atualizados à medida que eu atualizo o banco de dados. Então, por exemplo, eu importei os meus resultados da minha última análise laboratorial. A partir do momento que eu importo no banco de dados uma nova análise laboratorial, esses resultados vão ser automaticamente atualizados no meu mapa. Além disso, também a gente tem uma ferramenta do SceneViewer, que é para fazer a visualização e a interpolação em 3D. Então, aqui eu consigo fazer, por exemplo, a interpolação de uma pluma de contaminação e ver o vídeo dela aumentando ou avançando com o tempo, que são ferramentas bastante interessantes. E, por fim, o HGA também tem o link com outros softwares, que é uma vantagem bastante significativa, porque a gente utiliza o potencial dos outros softwares com os dados gerenciados no HGA. Então, por exemplo, a gente consegue utilizar o Aquachem para fazer análises hidrogeoquímicas mais avançadas, o Aquifer Test, que é um software utilizado para fazer a interpretação de ensaios de bombeamento, slug tests. Então, a gente consegue exportar os dados do HGA diretamente para esses softwares. E por fim tem o Power BI também, que é um software que vai ser utilizado para disponibilizar e visualizar os dados gerenciados no HGA de uma forma extremamente dinâmica, extremamente interativa. Então a gente consegue criar vários dashboards relacionando todos os dados do HGA e gerando informação de uma forma bastante visual aos interessados. Antes de eu continuar a apresentação, eu gostaria de mostrar para vocês no HGA um pouco mais dessas ferramentas. Então, para quem nunca viu o HGA, essa é a carinha dele inicial. Então, esse aqui é um projeto demonstrativo que eu vou apresentar para vocês. Então, aqui nessa tabela inicial eu tenho todos os meus pontos do banco de dados. Então, aqui eu tenho todas as minhas estações de qualidade da água. Eu vou ter pontos de análise superficial, subterrânea, efluentes, potabilidade. Eu vou ter todos os meus INAs e piezômetros, vou ter todos os meus postos de rebaixamento, estações meteorológicas, fluviométricas e assim por diante. Tá? Aqui esses Station Groups são os meus grupos de pontos que eu posso fazer baseado em qualquer condição que eu queira. Por exemplo, que a camada de argila é mais espessa que 2 metros, assim por diante, meus pontos de monitoramento, meus pontos de qualidade da água. Aqui eu vou selecionar só os meus furos de sondagem, então eles aparecem aqui para nós visualizarmos. Eu vou visualizar o perfil dos poços. Então aqui são alguns templates ou modelos de perfil de poços que eu vou apresentar para vocês, mas eles são completamente customizáveis. Todas essas imagens no fundo, tanto da litologia, quanto do preenchimento, etc., preenchimento anular, etc., tudo é customizável no HGA. Então aqui eu posso apresentar os meus dados de nível d'água também. Eu posso descrever a litologia, descrever o tipo de perfuração. Eu posso ter modelos de perfis de poços específicos para cada uma das minhas situações. Eu posso plotar também informações geofísicas no meu perfil de poço. Então, diversas informações e eles são completamente customizáveis. Outras informações que eu queria apresentar para vocês aqui nesse projeto modelo, por exemplo, são os mapas. Então, por exemplo, como eu citei anteriormente, a grande vantagem que a gente tem nessa ferramenta de mapas do HGA é a possibilidade de visualizar as informações de forma dinâmica. Então, aqui eu tenho uma consulta que me traz as amostras ou os resultados de qualidade da água em que um determinado parâmetro, nesse caso o TVOC, ele excede a legislação, excede 5.000 miligramas por litro. Então aqui eu tenho uma tabela que já está destacada em amarelo todos os pontos, todas as amostras que excederam a legislação. A partir do momento que eu fizer uma nova campanha de amostragem, importar novos dados no banco de dados, isso aqui vai ser automaticamente atualizado. Eu vou ter mais dados na minha tabela, automaticamente ele vai destacar os pontos que estão acima da legislação.
E essa é a grande vantagem do HGA nesse sentido, que a gente tem as informações de forma dinâmica. A partir do mapa aqui no HGA, como eu comentei, eu consigo importar DXF, Shapefile, Orthofoto, eu posso georreferenciar diretamente no HGA. E aqui eu consigo fazer também interpolações, usando Kriging, Natural Neighbors, Inverse Distance. Eu consigo gerar também aqui as seções transversais que eu vou interpretar na minha ferramenta de seções. Então, aqui eu tenho todas as minhas seções para eu visualizar, por exemplo. As duas ferramentas, então, de mapa e seções transversais estão interligadas. Aqui eu consigo visualizar, por exemplo, esse poço aqui, onde é que ele está no meu mapa, ele está piscando ali embaixo, quem consegue enxergar. O que eu consigo apresentar aqui na minha seção transversal, então? Bom, os meus dados de monitoramento de nível, quais são as outras seções transversais que eu tracei, onde é que elas estão cruzando. Vai me falar a informação da perfuração do poço. Aqui eu consigo fazer a interpretação, como eu comentei anteriormente, geológica. Eu consigo fazer a interpretação também hidrogeológica e eu consigo fazer a interpretação das camadas de modelo numérico, porque, como eu citei, eu posso exportar essas informações e importar diretamente no modelo numérico de águas subterrâneas. Como eu citei anteriormente, também outras informações que eu consigo apresentar aqui são, por exemplo, superfícies interpoladas. Então, eu poderia importar o meu pitch atual da cava, o meu pitch futuro da cava e apresentar essas informações aqui junto da minha seção transversal. Outra opção de mapa que eu poderia fazer é mapas temáticos com gráficos em pizza, por exemplo, para mostrar a distribuição da qualidade da água, ou gráficos em barra, por exemplo, para mostrar a eficiência dos poços de rebaixamento no último mês. E a partir do momento que eu insiro dados mais atualizados do mês seguinte, esses gráficos são automaticamente atualizados no nosso mapa. Além disso, outra ferramenta bem interessante que eu comentei com vocês é a possibilidade de visualização de cenas 3D. Então, aqui eu estou abrindo, por exemplo, uma visualização de uma pluma de contaminação. Então, aqui a gente consegue visualizar as seções transversais com a geologia interpretada. A gente consegue visualizar também os poços com as informações de litologia, e aqui a nossa pluma de contaminação que foi interpolada a partir da ferramenta de interpolação 3D. Eu consigo também fazer um vídeo para avaliar o avanço dessa pluma de contaminação, e eu consigo também exportar essas informações para um videozinho. Então, essa é uma ferramenta bastante interessante, que a gente consegue visualizar tanto o avanço de pluma de contaminação, quanto o rebaixamento do lençol freático em torno da cava, por exemplo, com o passar do tempo. Todas essas informações eu consigo visualizar a partir da interpolação 3D e da visualização em 3D das cenas. Então, retornando à nossa apresentação, por fim, o último grupo de ferramentas do HGA que falta apresentar para vocês é com relação às ferramentas de colaboração. A primeira dessas ferramentas é o Mobile EDD, que na verdade eu já apresentei. É aquela ferramenta que nada mais é do que gerar um link online com um formulário para a equipe a campo preencher o formulário dentro dos critérios e das condições das listas padrão do HGA. E a partir dessas informações, com a validação desses dados, você consegue importar quase que diretamente no HGA. Além disso, outra ferramenta de colaboração bastante interessante é o Event Planner, que a gente pode utilizar para fazer o planejamento das nossas atividades de amostragem e atividades de campo. Então, dentro do Event Planner, eu consigo gerar aquele meu template EDD, por exemplo, que o laboratório vai ter que preencher os resultados analíticos, ou gerar o meu formulário para o EDD Mobile, com o link que eu vou precisar enviar. Eu consigo fazer uma lista com as informações, os equipamentos que têm que ser levados a campo. Eu consigo fazer um checklist para ele preencher as informações e dar um check nas informações que ele conseguir coletar a campo.
Uma vez que o usuário vai a campo e volta do campo, ele precisa preencher uma conclusão desse evento de amostragem ou dessa atividade de campo. Se algum dos parâmetros ele não conseguiu coletar em campo, ele precisa justificar o porquê que ele não coletou em campo. Tudo isso fica muito bem justificado e muito bem armazenado no banco. E a grande vantagem de fazer isso no HGA é que ele centraliza tudo. Então, eu consigo gerar AOS, gerar o template DDD e mandar tudo via Outlook por dentro do HGA. Então, traz bastante eficiência e centraliza todas as informações. É uma forma bastante eficiente da gente conseguir programar as atividades a campo. Por fim, a gente tem 3 ferramentas de visualização ou apresentação dessas informações. A primeira delas é o Online Sharing, onde a gente consegue disponibilizar relatórios online para visualização dos interessados. Então, esses relatórios, hoje em dia, a vantagem dele é que eles são relatórios estáticos. Então, eu publico os dados online. Uma vez que eu atualizo o banco de dados, eles não são atualizados. Por quê? Porque eu quero garantir que primeiro eu vou importar os dados no banco, eu vou analisar e eu vou decidir quais dados eu quero publicar online. Então, esses relatórios é importante citar que eles são estáticos. Hoje, eles são apresentados a partir dessas 3 imagens que eu estou mostrando para vocês. Então, eu consigo apresentar informações em forma de tabelas. Eu consigo apresentar gráficos com o eixo cronológico, eu consigo apresentar informações dos mapas, mas nas próximas versões do HGA, essas possibilidades de relatório online, do online sharing, estão sendo aprimoradas e vai inclusive virar um aplicativo. Por fim, as 2 últimas ferramentas que a gente tem, que são as mais utilizadas para apresentação e visualização das informações, a primeira delas é a integração com o Office, onde a gente consegue fazer relatórios totalmente customizados e dinâmicos, ou seja, eles são atualizados automaticamente à medida que se atualiza o banco de dados. Então, a gente consegue criar dashboards que são bastante dinâmicos e de fácil visualização, com diferentes filtros para apresentar as informações que a gente deseja. A gente consegue criar fluxogramas mais complexos, por exemplo, isso aqui é um diagrama unifilar de uma bacia que mostra os resultados do parâmetro que se deseja visualizar, porcentagem conforme, não conforme, assim por diante. A gente consegue apresentar também análises estatísticas, desde as mais simplificadas até as mais avançadas. Então, esse gráfico aqui, por exemplo, ele vai te apresentar valor mínimo, máximo, mediana, comparação com as legislações. Isso pode ser filtrado por bacia, por exemplo, por rio, ou pode ser informação temporal de um ponto específico. Esse gráfico aqui, por exemplo, ele traz uma análise da porcentagem de violações do parâmetro em relação à legislação de referência. Então, ele compara ali para cada uma das legislações de referência. E o mesmo gráfico, por exemplo, a gente consegue fazer análises mais avançadas, como a visualização dessas violações por legislação de referência em forma de gráfico de radar, por exemplo. Então, qual que é a vantagem de fazer a apresentação dessas informações com ferramentas do pacote Office? Então, por exemplo, os perfis de postos, as cenas 3D eu consigo apresentar em PowerPoint, esses gráficos todos que eu estou mostrando para vocês são em Excel. Que as ferramentas do Office são familiar a todos os usuários, de fácil acesso, interface amigável, então todo mundo consegue compreender e visualizar de uma forma bastante simplificada. E as ferramentas do Office, como eu acabei de mostrar para vocês, a gente consegue fazer dashboards dinâmicos, gráficos avançados utilizando essas ferramentas. Para casos em que a gente quer apresentar as informações de uma forma mais dinâmica ainda, o HGA, nessas versões mais atuais, ele possui integração com o Power BI. Então, o Power BI fornece relatórios completamente interativos, dinâmicos, que a gente consegue apresentar as informações também completamente integradas entre si, e consegue fazer análises mais dinâmicas para os gerentes de projeto, que já vai estar no tablet, já vai estar disponível no próprio celular do gerente, por exemplo. Então, eu tenho aqui os meus relatórios divididos nas pastas, que são customizadas de acordo com o meu projeto. Nesse caso, eu tenho hidrogeologia e qualidade dividida para cada uma das minhas matrizes. Vou mostrar para vocês os gráficos de água superficial, por exemplo. Então, esse primeiro gráfico aqui que eu estou apresentando
Ele possui um dashboard totalmente customizado, então, como eu comentei anteriormente, os gráficos são feitos em Excel, mas estão diretamente linkados com o banco de dados. Então, uma vez que eu importo novos dados no banco de dados, o relatório é automaticamente atualizado. Então, aqui, por exemplo, eu tenho diversos filtros que são completamente customizáveis. A partir da minha seleção de filtro, os meus relatórios são atualizados. E aqui eu tenho meus gráficos, por exemplo. Esses gráficos, eles fazem, nesse caso, faz uma análise estatística básica, então apresenta a mediana, valor máximo, valor mínimo e os limites da CONAMA, que é a 357, que é a legislação aplicada nesse caso. Esse relatório, por exemplo, ele pega a legislação diretamente, essa informação diretamente do banco de dados. Então, à medida que eu atualizo para um ponto que tem outras legislações de referência, ele automaticamente vai puxar essas informações e os valores respectivos da legislação. Então, aqui, por exemplo, para mostrar alguns outros gráficos para vocês, então o diagrama unifilar, que é um dos que eu apresentei nos meus slides. Então, o HGA, junto com a integração com o pacote Office, nos possibilita a criação de qualquer tipo de relatório, visto que eles são completamente customizáveis e que estão diretamente linkados com o banco de dados. Então, nesse caso, a gente fez um fluxograma que representa um diagrama unifilar de uma bacia hidrográfica. Aqui a gente tem todos os filtros de parâmetros de monitoramento, por exemplo, que são atualizados à medida que você seleciona novos parâmetros. E isso mostra como a criação de relatórios e visualização das informações é bastante flexível e dinâmica. Então, esse relatório, por exemplo, traz várias vantagens, como facilitar o entendimento do órgão ambiental, facilidade de geração do relatório para o órgão ambiental, possibilidade de verificação dos gargalos de monitoramento de qualidade na rede, da onde está tendo monitoramento em redundância entre diferentes projetos e assim por diante. Outros relatórios, por exemplo, que cabe ressaltar, então, esse de análise de violações, que eu já apresentei para vocês também nos slides. Então, aqui, por exemplo, a gente consegue fazer a seleção por grupos para apresentar diferentes tipos de informação, de acordo com a necessidade do que for visualizado nesse momento. Então, eu consigo selecionar, por exemplo, todos os grupos. Eu consigo fazer a visualização dessas informações também como gráficos em forma de radar. Esse é só um outro exemplo para apresentar a dinamicidade e flexibilidade da ferramenta de geração de relatórios. Então, por fim, eu vou apresentar para vocês um relatório de hidrogeologia, por exemplo, de análise de poços de rebaixamento. Então, aqui novamente a gente tem o dashboard, onde a gente pode selecionar, visualizar os dados de apenas uma mina, ou de todas as minas em questão, por exemplo, só uma parte do período de monitoramento. A gente pode fazer gráficos de vazão bombeada, que comparam com a capacidade instalada, com a vazão média, que é tudo automaticamente calculado. A gente pode apresentar a eficiência dos poços, juntamente com a meta-eficiência dos poços, a possibilidade de fazer gráficos de vazão acumulada por poços, mas, novamente, essas são todas ferramentas do Excel que são potencializadas juntamente com a integração com o HGA, uma vez que todos os dados são gerenciados no HGA e todos esses relatórios são automaticamente atualizados à medida que eu vou atualizando o banco de dados. Então, para finalizar a minha apresentação, eu trouxe aqui 2 exemplos do gerenciamento de todo o ciclo da informação dentro do HGA. Então, por exemplo, para o monitoramento da qualidade da água na mineração e visualização das plumas de contaminação, o processo pode se iniciar usando o Event Planning, que é aquela ferramenta para a gente planejar a ida a campo para fazer a amostragem. Eu já envio a própria ordem de serviço para o laboratório, por exemplo, com o nosso template de EDD para preenchimento dos dados
diretamente dentro do HGA via Outlook. Uma vez que eu envio todas essas informações, o laboratório já vai fazer o preenchimento dos laudos laboratoriais dentro desse meu template pelo HGA Quick Checker para já fazer a validação prévia dos dados com o padrão do meu banco de dados. A partir daí, a importação no HGA é direta, porque a validação prévia dos dados já foi feita. Eu posso fazer, a partir desses dados de qualidade da água, o QAQC com a ferramenta de QAQC de análises laboratoriais do HGA, que é bastante dinâmica e já vai me apresentar as análises de duplicatas, spikes, brancos, etc. A partir dessas informações eu vou conseguir visualizar, então, por exemplo, em mapa, como eu comentei com você, com um gráfico de pizza, o resultado dos parâmetros. Eu posso apresentar em forma de tabela com os parâmetros que excederam a legislação para cada um dos pontos. Eu consigo visualizar essas informações também como forma de relatórios que são dinâmicos e atualizados automaticamente com o banco de dados. A partir daí, eu consigo fazer a interpolação 3D e análise do avanço da minha pluma de contaminação na minha área, por exemplo. E eu ainda posso exportar essas informações já pré-formatadas para o meu modelo numérico, por exemplo, para o Visual Mod Flow Flex. Cabe ressaltar aqui que o HGA não é uma ferramenta de modelagem numérica, ele faz o gerenciamento dos dados, mas a partir do HGA eu já consigo exportar os dados no formato adequado para importação em algum modelo. Então, eu consigo exportar, por exemplo, as informações iniciais do modelo, como carga hidráulica inicial. Eu consigo exportar também as camadas numéricas do modelo, que eu posso fazer a interpretação pela ferramenta de seções transversais. E todo esse processo é cíclico. Uma vez que eu tenho uma nova campanha de monitoramento, eu vou fazer o planejamento, vou fazer a importação, que é aquecer dos dados, visualizando os dados e ver o avanço da minha pluma à medida que eu vou ter novas campanhas de monitoramento. Outro exemplo, então, seria a aplicação para monitoramento de nível da água. Novamente, o processo inicia com o planejamento da ida ao campo, que eu posso fazer via a ferramenta de Event Planning. Posso gerar o meu formulário de preenchimento das informações e enviar o link para o EDD Mobile diretamente via Outlook por dentro do HGA. A partir daí tem a realização da atividade de campo com preenchimento do formulário EDD, por exemplo, ou pode ser uma coleta das informações via telemetria e importação direta no banco de dados a partir de uma validação das informações. Aqui cabe ressaltar aqui as vantagens da telemetria para o gerenciamento integrado dos dados são significativas, uma vez que você ganha eficiência, uma vez que a equipe não precisa ir a campo coletar as informações, evita-se erro humano na digitação das informações, por exemplo. Por outro lado, é importante ressaltar que cabe a necessidade de fazer uma validação dos dados, seja previamente importação no HGA, que é o que a gente recomenda, ou após a importação no HGA, o que também é possível fazer. Então, uma vez que essas informações foram validadas de alguma forma, antes da importação, após a importação, a gente faz a visualização dessas informações. Então, eu posso plotar o lençol freático, eu plotar a carga hidráulica nas minhas ferramentas de mapa, posso criar uma figura de um mapa a partir disso, posso interpolar como superfície 3D e visualizar o avanço do rebaixamento do lençol freático com o tempo a partir da minha ferramenta de visualização 3D. Também posso publicar essas informações de forma estática online para diversos interessados possam visualizar. Posso emitir diversos relatórios que sejam automaticamente atualizados com o banco de dados a partir dessas informações, e também posso fazer relatórios em tempo real altamente dinâmicos em Power BI, com a informação, por exemplo, de eficiência de poço, rebaixamento de poço, com os dados de nível d'água. E mais uma vez cabe ressaltar que o processo é cíclico, uma vez que a gente tem o gerenciamento integrado de dados, alimenta-se novamente o banco de dados com as informações e as ferramentas de visualização são automaticamente atualizadas também para gerar uma possibilidade de análise da informação com bastante eficiência e agilidade.
Então, por fim, para encerrar o nosso webinar, eu trouxe aqui algumas etapas do gerenciamento integrado de dados. Então, recordando aqueles pontos-chave do gerenciamento que a gente trouxe no começo do webinar. Então, flexibilidade do banco de dados, automatização da entrada de dados, a importância da validação e controles e a importância das ferramentas de visualização, análise e relatórios dinâmicos. Então, em primeiro lugar, a gente recomenda que seja utilizada uma ferramenta que forneça flexibilidade no banco de dados, porque os projetos em mineração sofrem constantes mudanças, tanto com a necessidade de monitorar, de gerenciar novas informações, quanto ampliações no projeto. Então, é interessante encontrar uma ferramenta que se possa estruturar o banco de dados de acordo com as diversas necessidades que vão surgir no projeto. Em segundo lugar, é fundamental padronizar as listas e os materiais a serem inseridos no banco de dados. Isso vai te trazer eficiência na consolidação e vai te possibilitar fazer análise desses dados. Então, quando eu falei de importação dos dados, eu sempre falei da importância de fazer uma validação prévia com as listas padrão do banco. Então, é muito importante que seja feita essa padronização e seja revista de acordo com a necessidade. Em terceiro ponto, é o estabelecimento de procedimentos para facilitar e automatizar a entrada de dados. Então, quando eu digo entrada de dados e não digo apenas importação, é porque eu estou querendo dizer coleta, importação, validação e controle desses dados. Então, quanto mais automatizado for esse processo, menor a chance de erro humano e maior agilidade. Então, existem possibilidades, por exemplo, no HGA, de fazer o monitoramento telemétrico e importação automática no HGA, o que te traz muita eficiência e diminui a possibilidade de erro humano. De qualquer forma, que é o item 4 dessa minha apresentação, é importante estabelecer rotina de validação dos dados. Essas rotinas podem ser pré-importação dos dados, com uma interface para validação, dá ok, os dados são importados automaticamente, ou após a importação, a partir de consultas e relatório de validação também. Isso é importante para a gente eliminar as inconsistências nos dados e garantir que o banco de dados vão estar sempre consistente. Porque a partir do momento que se importa dados inconsistentes no banco de dados, fica mais difícil de identificar e limpar essas informações. Por fim, então, a importância de ter disponível e realmente utilizar as ferramentas de visualização e análise para a gente ter uma maior compreensão dos dados e gerar informações a partir desses dados. E por fim, é importante elaborar relatórios dinâmicos para cada parte interessada. Então, os relatórios são distintos para finalidades distintas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o usuário que faz uma análise local do site, da unidade, ele vai ter uma análise, um grau de análise diferente e uma ótica distinta do gestor, que vai ter uma ótica distinta de outros interessados no projeto. Então, o HGA, por exemplo, tem diversas ferramentas de elaboração de relatório e visualização das informações, e a gente recomenda que sejam utilizadas essas ferramentas com relatório com foco para cada parte interessada. Caso tenham interesse em adquirir o software, por gentileza, entrem em contato com a Lara Lang, a nossa coordenadora de vendas e suporte técnicos. E no mais, me coloco à disposição. Obrigada!